Você já deve ter visto vários modelos da placa de vídeo 4080, inclusive até aqui no meu canal. Mas tem alguns modelos que simplesmente não deveriam ser vendidos, porque eles são meio que secretos. Só que eu consegui uma, e eu tenho certeza que você vai querer ver isso. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou testar uma placa de vídeo 4080, mas não é qualquer placa não. Simplesmente pode-se dizer, entre aspas, que é uma placa meio que secreta, rara, que dificilmente você vai encontrar por aí. Na verdade é a primeira vez que eu vejo uma 4080 com esse modelo e eu tô muito curioso para ver como ela vai se sair em testes em jogos, refrigeração, desempenho. Então bora que eu já quero ir aqui mostrando para vocês o que se trata esse modelo aqui. Primeira coisa que vocês já vão perceber é que essa placa ela não teve uma caixa nem nada parecido, porque, como eu falei para vocês, ela não é uma placa comercializada, né? Você não vai achar ela com facilidade. Então, vamos abrir aqui, eu quero mostrar para vocês como que é a carinha dessa placa. E olha só isso aqui, galera, uma 4080 diferentona. Isso aqui, na verdade, é uma placa de vídeo Blower. E basicamente, galera, o que acontece? Vocês podem perceber que a refrigeração dela é um pouco diferente das comuns, porque normalmente você tem as fãs aqui e elas espalham o ar e tudo mais. Essa daqui, ela lembra muito uma turbina de avião e ela joga o ar todo para fora, tá? E não é muito utilizado hoje em dia, porque basicamente as placas, elas começaram a evoluir tanto, TDPs mais alto, né? Muita energia ali, elas esquentam bastante. Então as empresas elas criam uns projetos diferentes para justamente tentar diminuir a temperatura, aumentar a clock, deixar um desempenho melhor. Isso aqui, essas blowers, basicamente como se fosse uma placa de referência. Talvez a empresa ela tentou utilizar isso aqui para testes e depois ela foi criando projetos melhorados. No caso aqui é uma blower da Gigabyte e eu tô muito curioso para ver o que vai acontecer com essa placa, se ela vai ficar extremamente quente, se vai explodir ou não. Eu não achei uma placa feia apesar de tudo, porque, né, meu PC, ele tem esse formato aqui meio black, então eu acho que até fica legal, dependendo, né, como que pode ficar aqui, ó, não fica tão feio. O problema, galera, é que eu não tenho suporte vertical ainda, e essa placa aqui virada, olha isso aqui, a PCB exposta, pessoal. Então ela não vai ficar bonita, aqui na lateral dela também não tem nada demais, nenhum detalhe, e isso tá me preocupando bastante, né, não vai ficar nada legal. Eu tô pensando em comprar um suporte vertical para deixar ela por enquanto, mas a ideia aqui principal é testar e ver o que vai acontecer. E como eu já testei uma 4080 recentemente, eu tenho mais ou menos uma noção de um projeto, né, que tem ali uma refrigeração mais forte e tudo mais. Então vamos ver, né? Aqui ao lado, galera, ela tem também as conexões. A gente tem aqui, ó, 3 DisplayPort e um HDMI. Tem essas proteções aqui, é só tirar para ligar os monitores. Então, bora lá ver como que essa 4080 aqui vai se sair. Eu já retirei aqui a minha placa, tá aqui ao lado, uma 3070 Ti da Palit, e aqui nós temos a 4080 Blower. Uma outra curiosidade que você já consegue perceber logo de cara é que ela é muito menor do que a minha 3070 Ti. E se você assistiu o vídeo da minha 4080 da Gigabyte, né, que era um projeto mais parrudo, você vai perceber que aquele projeto fazia a minha 3070 Ti parecer minúscula. Então isso aqui ficou muito menor. Eu até acho que daria para você utilizar em um gabinete mini, sei lá. E eu também tô um pouco preocupado por conta disso, né? Será que isso aqui vai conseguir, cara, deixar essa placa assim não muito quente? E olha só, cara, é muito diferente o projeto. Se você perceber, eu vou virar aqui a minha placa 3070 Ti. Olha só, ela tem, né, todo um thermopad aqui para tentar minimizar, né, a temperatura, cara. Nossa, é doideira. Eu não sei o que vai acontecer nesse vídeo, mas eu tô muito curioso. E tá instalado aqui a 4080 e é o que eu falei para vocês, galera. Bonito não ficou. Porém, vamos ver se o desempenho vai compensar, né? E aqui também tem uma outra questão, é que a conexão dela de energia, ela fica aqui ao lado, tá? Do lado direito. E eu vou utilizar um adaptador aqui para esse modelo novo, tá? Basicamente é isso que eu vou fazer. E agora vamos ligar e ver se vai dar tudo certo. Placa devidamente instalada. Ela não é muito pesada, então eu nem vou colocar esse suporte aqui que normalmente eu uso, né, para as minhas placas. Eu acho que vai ser o suficiente. Então vamos lá, galera. Eu tô mais tenso que o normal, tô suando aqui. Bora lá ver. Bom,
A princípio ligou todos os LEDs, isso é um bom sinal e vamos ver, cara, vamos ver como é que vai sair isso daqui. E para minha alegria, a placa ligou, já fez uma instalação ali de driver padrão, porém o que eu quero fazer agora, galera, é utilizar o programa DDU para fazer aí uma limpeza dos drivers antigos e instalar os novos para não ter nenhum tipo assim de incompatibilidade, tá? Eu sempre gosto de deixar o modo seguro aqui ativado antes de utilizar esse programa. Se você tiver com algum problema, se perceber que seus drivers ali estão estranhos, tá dando umas travadas na tela, às vezes você utilizar esse programa aqui, DDU, pode resolver, tá? Então eu vou fazer isso aqui agora, vou reiniciar no modo seguro, fazer uma limpeza, instalar os drivers novos e aí a gente já vai fazer alguns testes com ela. Seguinte, pessoal, abri aqui o GPU-Z para ver, né, se ele tem aqui as especificações corretas de uma 4080 e de fato bateu tudo certinho. A gente tem os 16 GB, GDDR6, temos também aqui a banda correta, tudo aqui bateu, tá? Inclusive tá o clock dele por padrão, que é de 2205 MHz. E agora, né, eu vou rodar aqui alguns testes no PESMark para ver qual que vai ser a pontuação e entender se a pontuação dele faz sentido, né, com as pontuações mais comuns de uma 4080. Nesse momento a gente está com um teste bem pesado e, meu Deus do céu, olha o barulho, vai explodir isso aqui, cara, tô com medo. De verdade, agora vai explodir. Eu tô sentindo. Brincadeiras à parte, galera. Finalizei o teste aqui e ela teve um resultado de 29.813 pontos, o que também a torna melhor do que 96% de outras placas, tá? Ainda assim, se eu olho no site do PESMark, se a gente pega como base uma 4080 comum, ela atinge cerca de 34 mil pontos, tá? Então ficou aí abaixo. Não que seja uma pontuação ruim, tá? Como eu falei, ainda assim é muito bom. Porém, né, provavelmente esses projetos aqui devem ser que eles têm uma boa refrigeração, né, uma coisa mais preparada, e isso acaba também, né, como você diminui a temperatura, você consegue um desempenho melhor, então isso pode estar afetando justamente o resultado. Então, galera, eu vou começar aqui com o jogo Modern Warfare de 2019, mas não se engane, porque esse jogo aqui, eu gosto de utilizar ele, eu acho ele muito bonito, ele usa bastante da GPU, coloquei numa resolução Quad HD, porém no Super Ultra Wide, isso aqui por si só já vai puxar bastante dela, e ela nesse momento já está em 67 graus e o barulho aqui do lado não tá tão baixo não, tá? Então já dá pra gente ter uma ideia, mas eu vi aqui as configurações dela, parece ser bem potente. Eu acho que em relação a desempenho, de fato, ela pode ficar um pouquinho atrás de outros modelos da RTX 4080, com a diferença que esses modelos eles têm um projeto focado em diminuir ali a temperatura e aumentar o desempenho, às vezes aumenta o clock também. Na qualidade deixei tudo no médio, tá? Porque esse jogo aqui, isso aqui não afeta tanto, mas se eu não conseguir utilizar 100% da GPU, eu vou vir aqui na resolução de renderização e vou aumentando um pouquinho para ver o que acontece. Então bora lá. Então, galera, aqui ó, já tô no game e você percebe que ele tá, assim, em relação a FPS, entregando bastante, tá? 260, 270 em Quad HD na resolução Super Ultra Wide. Então, realmente é uma resolução bem pesadinha, eu diria. E a GPU em si, ela tá batendo ali 73 graus e ela tá utilizando até que bem, né? 87%, às vezes cai para 78%, né? Ela tá utilizando bastante da capacidade dela. Ali o clock está em 2745 MHz e o TDP a 234 watts, tá? O que é um TDP bem comum para esse modelo. E olha só, pessoal, tá realmente saindo muito bem. Tá? E essa placa aqui ela tem 16 GB de memória e ela tá utilizando ali, se não me engano, uns 5 GB e 500, tá? O que vai acontecer muito nos testes que nós vamos fazer aqui hoje, galera? O meu processador, que é o i9 de 10ª geração, ele vai limitar por muitas vezes a GPU, tá? Então, para tentar ajudar isso, eu vou ficar aumentando ali resolução gráfica, vou tentar também, se for o caso, aumentar a resolução de renderização quando o jogo der essa opção, tá? Mas aqui tá rodando tranquilo a 250 FPS, 260, então para quem tem um monitor aí de até 240 Hz, você vai conseguir no Quad HD e em Super Ultra Wide, que é bem pesado, tá? E ela tá numa temperatura que eu até tô surpreso, eu achei que ia ser pior. Ela tá em 73 graus, então não é uma temperatura assim tão fora do padrão. Eu achei que eu poderia encontrar aqui até 80, 90, tá? Sendo bem sincero. Porém, galera, ela tá fazendo um barulho legal, tá? Eu não sei se vai dar para ouvir aqui durante a gravação, mas ali a turbina dele tá trabalhando, tá?
Por ter uma só, eu imaginei realmente que não iria ficar paradinho. Eu vou até fazer o seguinte, galera, eu vou aumentar aqui a resolução de renderização um pouquinho mais, deixa eu ver se eu vou conseguir, porque eu quero ver se isso vai também deixar a GPU trabalhando, né, bastante. Deixa eu ver onde que aumenta a resolução aqui, qualidade. Vou aumentar em uns 150, que eu acho que já vai ser bastante, e vamos ver o que vai acontecer, cara. Bom, aqui já aumentou, né, ela foi para 90% de uso, 91%, caiu para 88%. Eu vou aumentar um pouco mais, eu quero ver essa GPU aqui, ela realmente ficar no seu limite. Vamos ver se eu consigo 200% agora na resolução de renderização, e ela tá com 93%, 92%. Então assim, ela tá bem estável até. Eu estou no máximo que eu posso e ela ainda continua batendo 260 FPS com 90 de uso mais ou menos, mas o grau ali não aumentou tanto, né? Tá 72 graus. Só que a velocidade aqui da turbina eu percebi que deu uma aumentada. Então, para ela manter esses 72 graus, ela tá trabalhando bastante, tá? Então, assim, em relação ao grau, não aumentou tanto, mas o barulho, o ruído é bastante, tá? Então, assim, no meu caso aqui, que gravo os vídeos, isso pode me atrapalhar, dependendo do vídeo que eu vou gravar, como esse aqui que eu tô falando. Mas para você que vai jogar, né, e talvez não se incomode tanto, isso aqui não é tão um problema, né? Mas eu tenho que ser sincero que faz barulho, mas a temperatura aqui tá mantendo bastante. Eu fiquei bem surpreso, com bastante sinceridade com vocês. Eu achei que ia ser pior a temperatura. Mas bora pro próximo jogo. Agora eu vou puxar um Forza e, pessoal, se liga só isso aqui. Tá com tudo no talo. Eu deixei a resolução Quad HD numa proporção super ultra wide. Tá 240 FPS aqui também configurado. Gráficos, eu deixei tudo no extremo, no alto, no ultra. O que deu para deixar aqui no máximo eu coloquei. Então a ideia é que vai puxar bastante da GPU. Eu quero ver se vai afetar a temperatura. Agora o barulho aqui tá naquele jeito que eu falei para vocês. É um barulhinho meio chato. Depois eu vou ver se eu fecho aqui a tempo para já melhorar um pouquinho, né? Só para ter uma ideia. Mas vamos lá. Ó, o jogo, em relação a gráfico, tá a coisa mais linda do mundo. E ainda assim ele tá mantendo acima dos 120 FPS, tá? Então, para jogos de corrida, eu acho que é mais do que suficiente, tá? Sendo bem sério, eu iria configurar aqui no máximo de gráfico, porque para mim, eu quero curtir a imersão, tá? Porém, a temperatura, ela subiu um pouquinho, tá batendo a 74 graus. Eu acho que no outro jogo tava a média de 72 e tá utilizando 99% dela, tá? Então, isso aqui é o máximo que ela pode realizar com uma 4080 numa proporção 32:9, tá? E olha só isso aqui, galera, batendo a 120 FPS com bastante tranquilidade. Ela tá com 76 graus agora, tá subindo, e o barulho aqui também aumentou, tá? Mas ainda assim, para jogar, tá maravilhoso, tá muito bom. Ele não tá dando nenhum tipo de problema, nem nada. O TDP ali tá 240 agora. O megahertz ali do clock tá também bem tranquilo, no mesmo de 2745. E a memória ele tá utilizando cerca de 9 GB. E olha só, galera, o jogo tá bem fluido, bem bonito. A temperatura tá bem estável nos 75 graus. A única coisa mesmo é o ruído, tá? Então, em relação a ela esquentar muito, é óbvio que tá esquentando, né? Mas ainda assim, eu acho que tá bem equilibrado com o que eu já imaginava. Se eu não me engano, a 4080 que eu trouxe, que era um projeto bem mais parrudo, ela também chegava nesses 70 graus. Então, ainda assim, é óbvio que ela não tinha tanto ruído, mas ela também chegava nisso. Agora, o que eu acredito é que talvez no longo prazo, né, pode ser que essa placa aqui ela não esteja tão preparada para altas temperaturas, mas ainda assim ela tá mantendo, ela tá bem estável, até melhor do que eu imaginei. Eu vou colocar o vidro aqui no meu gabinete para ver se vai melhorar um pouquinho o ruído. Vamos ver só. Nesse momento, pessoal, eu coloquei a tampa, tá? Eu vou ver se a temperatura vai subir muito dessa maneira, mas o ruído em si, ele não diminuiu, tá? Continua bem alto. Então é o que eu falei para vocês. Se você se incomoda muito com o ruído, pode ser isso aqui um problema. Mas em relação a desempenho, ela tá indo muito bem. Então bora lá continuar no joguinho e ver o que vai acontecer. Ó, a temperatura tá 76 graus, utilizando 100% da GPU. Agora tá subindo um pouquinho, bateu 77 graus, né? Então eu acho que realmente aumentou um pouco, mas ainda tá saindo muito bem. Lembrando que eu coloquei tudo no extremo aqui, no máximo. O jogo tá rodando extremamente lindo e puxando tudo que ele pode da GPU. É o que eu imaginava, né? Ainda assim tá bem tranquilo. Comparado, mas o ruído aqui não diminuiu tanto não, tá? Ainda tá bem elevado. Mas ok, vamos pro próximo jogo pra gente ter uma ideia. E pra gente finalizar, eu vou puxar aqui um Fortnite. Eu deixei na resolução Quad HD Super Ultra Wide e também os gráficos deixei no épico, tá? Então realmente tá tudo aqui no talo pra gente testar e ver como é que ela vai sair nesse jogo. Aqui, galera, já tô caindo no mapa, né? E o que eu já percebo de cara é que apesar de eu ter deixado tudo no máximo épico, Quad HD
HD, proporção 32:9, ele não tá utilizando o máximo da GPU nesse jogo, né? Até porque, assim, eu entendo que os gráficos não são super ultra realistas, mas ainda assim é um jogo muito bem feito, né? E aqui, ó, nesse momento ele tá em cerca de 70, 69 graus, e aqui, quando ele tá nessa faixa de 70, 60 graus, o ruído ele diminui um pouco. Quando ele entra naquela faixa de 75, ele começa a trabalhar bastante, né? Porque eu acho que se ele não trabalhar tanto assim, começa a subir ainda mais para chegar até em 80 graus. Mas, ó, nesse momento aqui do mapa que eu já caí, vou ver se eu pego alguma coisa aqui só pra me proteger, né? Ah, cara, não acredito, de cara com o maluco. Pronto. Então, assim, nesse momento aqui do mapa, vou até pegar a arma dele aqui, eu já percebo o seguinte, galera, ele tá ali em 130 FPS, até que estável, né? Até porque ele tá tudo no máximo, e ele tá utilizando aí uns 60%, 70%, não é muito, e tá tudo lindo, tudo bem feito, né? Não tá na máxima temperatura. Em relação à qualidade gráfica, não tenho o que dizer, isso aqui ficou perfeito. Tá utilizando cerca de 200 ali watts de TDP, então a potência ali tá na média, às vezes cai para 180, 170, e o FPS também tá ali, ó, 100 FPS, tudo no máximo de qualidade, tá? Óbvio que isso aqui, se você quer bater mais FPS, só você diminuir a qualidade, a sua proporção de tela muitas vezes deve ser de 16:9, é mais comum, então também não vai utilizar tanto dela. A ideia aqui não é mostrar muito, galera, o quanto ela pode entregar de FPS, porque eu já vi que em relação a desempenho, ela é bem parecida com a 4080 que eu já trouxe no canal, então se você quiser ver como que você pode ter de FPS, eu até recomendo você finalizar esse vídeo e assistir o outro, porque lá eu foco mais em mexer em, por exemplo, resolução. Às vezes eu colocava um Quad HD para estressar e ver o quanto ela jogava de FPS, às vezes eu colocava uma resolução menor também. Aqui eu tô focando realmente em estressar um pouco mais a GPU para ver se ela vai ter um bom desempenho, se ela vai ficar, sei lá, com um ruído muito grande, o que aconteceu na maioria dos casos, né? Então realmente é mais essa a ideia do vídeo. Mas no geral o jogo tá lindo, tá? O desempenho é perfeito, não senti problema, tá nesse jogo aqui em 70 graus, utilizei no 60%. Então aqui eu acho que não vai ser um jogo que vai te deixar tão estressado assim, mas no geral a GPU entrega tudo o que eu imaginei. Seguinte, pessoal, esses testes aqui foram mais que o suficiente para ter uma conclusão sobre a 4080 Blower, e eu quero falar para vocês os pontos positivos e pontos negativos dela. Primeiro eu vou mostrar um take daquela 4080, que era um projeto com 3 fãs da Gigabyte que eu trouxe no canal, rodando um Warzone também em Quad HD, tudo no talo, utilizando 95% da GPU. E se liga só a diferença, tá? Aqui nessa parte do avião, ele já tava com 50 graus e utilizando o máximo, mas eu vou avançar um pouquinho pra gente ver na hora da partida, e olha só, ele continuou ali em 87, 94, utilizando bastante da GPU e mantendo nos mesmos 50 graus. Então aqui a gente já vê uma grande diferença do projeto mais trabalhado para esse Blower, né? Ele ficou ali em quase todos os jogos em média de 70, 75 graus e com ruído bem elevado. Agora, em relação ao desempenho, eu olhando aqui o tanto de FPS em Quad HD, eu não senti tanta diferença. Olha que aqui tava ainda num 16:9, mesmo se eu colocasse a proporção ali de 32, ele ainda saiu super bem. Então, a ideia aqui que eu quero passar para vocês é que esse projeto, ele de fato esquenta mais, mas ele tá entregando o que uma 4080 tem. O chipset, o clock, ele ficou super ok, tá? Ficou bem dentro do esperado. Então, isso também foi um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. O negativo é que ele esquenta muito, o positivo é que em relação ao desempenho não sofreu tanta alteração. Óbvio que quando uma placa ela tá mais refrigerada, ela pode entregar um pouquinho mais, mas no geral é bem interessante mostrar para vocês que ela conseguiu ter um desempenho de uma 4080. Um ponto que eu considero positivo nessa 4080 Blower é o seu tamanho, né? Realmente ela é bem mais simplificada, né? Ela cabe basicamente qualquer gabinete que você tiver, mesmo se for um gabinete mini, você vai conseguir utilizar ela, porque os projetos normais de uma 4080 eles são muito parrudos, galera, vocês não têm noção. No caso, o meu gabinete ele ficou aqui, ó, beirando para não fechar o vidro. Eu consegui, mas assim, o meu gabinete ele não é pequeno, tá? Ele é um mid-tower, mas ele é bem largo. E aqui no caso você consegue utilizar até mesmo se for um gabinete mini. Agora, por um lado que é negativo, é que ela não é uma placa bonita, né? Ela não é, sabe, não tem nada de atenção, né? Ela ainda fica com a PCB aqui para cima, aqui na lateral não tem nada demais. Se você for mais minimalista, se você colocar ela na vertical, eu acho que ela vai ter até um charme, porque a frente dela não é feia, com aquela turbina, é um preto assim fosco, bonito, mas é isso, tá? Agora, se você gosta de RGB, você gosta de muita informação no seu gabinete, isso aqui pode te incomodar. Então, no geral, se a gente for colocar com desempenho, ela atinge
rende, ela tem temperaturas maiores, mas ao mesmo tempo ela tem esses pontos positivos também de ser uma GPU menor, você pode utilizar em algum projeto específico que você tem. No geral, galera, eu até que me surpreendi, eu achei de verdade que ela poderia chegar em 80, 90 graus pelo projeto, né, por ser uma 4080. 70 graus é elevado, mas eu esperava até que fosse mais, e também ela teve um desempenho muito bom para uma 4080, ela não fez feio, eu não senti, sei lá, que ela teve uma perda significativa, então isso aqui foi muito interessante. E caso, né, alguém tenha alguma dúvida, quiser deixar aqui nos comentários, ou você queira deixar também alguma observação sobre esses modelos Blauer, fica à vontade, desde que seja de uma maneira respeitosa. E também, se você tiver interesse em ter uma 4080 Blauer e quiser falar comigo, entre em contato pelo meu Instagram, que eu sempre deixo aqui na descrição, a gente pode conversar, negociar, porque ela é um modelo que eu utilizei aqui mais para gravar os vídeos, né, mostrar para vocês, mas não é um modelo também que eu diria para vocês que eu não poderia vender em algum momento. De toda maneira, muito obrigado por ter visto todo o vídeo, eu vou ficando por aqui, um bom descanso para cada um de vocês, valeu, falou e um abraço!